Gente amada, maravilhosa, a paz. Estou animado, estou indo para São Paulo, tem pregação agora de manhã. São sete e pouquinhos, quase 7h30. Eu estou na Ayrton Senna e pensando na palavra de hoje, o que vai ser pregado, o que o Senhor quer de mim. Gente, e Deus me deu uma palavra, meu Deus, eu preciso falar com vocês. Com certeza você já conhece Mateus capítulo 14, eu tenho certeza. Você conhece a passagem que diz sobre Jesus andando sobre as águas, que Jesus ele chegou e acalmou a tempestade e subiu no barco dos discípulos, e enfim, vocês sabem muito bem. Agora, interessante que quando você lê o relato de Mateus, a Bíblia diz que Jesus ele vai orar no monte e manda os discípulos atravessarem o mar, que na verdade é um lago de água doce. E aí, quando os discípulos estão prestes a desistir, quando está prestes a acabar as forças deles, aí Jesus aparece. O texto de Mateus parece que Jesus ele ficou alheio. Preste atenção, o tema agora é esse, o foco da mensagem é esse. Parece que Jesus estava alheio às dores e às aflições dos seus discípulos. Parece que Jesus não estava vendo o que estava acontecendo. Mas o texto de Marcos, ele, apesar de contar a mesma história, a mesma passagem, né? O mesmo fato, porque não é uma fábula, aconteceu aquilo. Ele dá um detalhezinho no verso 48 que Mateus não fala. E esse detalhezinho que foi o que me trouxe essa alegria. Ele fala que Jesus, quando ele vai no monte orar, do monte, preste atenção, lá do alto do monte, pode ler na sua Bíblia, ele estava observando os seus discípulos. Gente, não, Jesus não estava alheio, você está entendendo? Ele nunca esteve alheio à dor dos filhos dele. Jesus ele estava, mesmo que orando, mesmo que à parte, mesmo que no momento dele, mas ele ainda assim continuava observando e cuidando dos discípulos dele. Gente, eu lembro uma vez, eu tinha uns 12 anos de idade e tinha uma família que era muito amiga da minha família, e eles tinham 3 filhos, e o mais novo devia ter uns 2 aninhos na época. Se eu não estiver errando os cálculos, eu devia ter uns 12, ele devia ter uns 2. E aí meu pai pediu para eu ir comprar Coca-Cola na padaria, e eu fui, e esse menininho quis ir junto. Aí eu peguei na mão dele e fui com ele pra padaria. E aí, na hora de atravessar a rua, eu larguei da mão dele por 2 segundos para pegar o dinheiro no bolso. Gente, foi 2 segundos, ele pegou e saiu correndo para atravessar a rua, e um carro buzinou e eu puxei ele de última hora. Ele ia ser atropelado se eu não tivesse puxado. Eu sei que eu sentei no chão, eu até dei uma chorada de nervoso, porque foi por 1 milésimo de segundo que eu perdi o foco daquela criança, ele quase morreu. Só que Deus nunca perde o foco da gente, essa que é a loucura do texto, é isso que me deixou muito feliz. Gente, Jesus nunca perdeu o controle, ele nunca perdeu. Você pode estar passando uma tempestade, você pode estar passando um problema ruim, e aí sabe o que o diabo vem falar pra você? Que Deus não está te ouvindo, que Deus não está vendo, que Deus não está sabendo, que Deus está distante, que Deus não se importa. Isso é uma mentira do quinto dos infernos, chifrudo, desgraçado, demônio do horroroso, do fedido, do nojento que é o diabo, de colocar isso na tua cabeça. E o pior é que você acredita que Deus não está te olhando. Meu Deus, mas que Deus idiota que seria esse, que não olharia para os filhos? Ele não é igual a gente, que perde os olhos da criança, a criança atravessa a rua e quase morre. Ele não perde os olhos. O texto deixa claro que Jesus ele estava no monte, e do monte ele observava os discípulos. Isso mostra que Jesus nunca perdeu o controle. E aí ele sabia a hora certa de chegar e resgatar os discípulos. Às vezes você pensa assim, mas por que ele deixou chegar na 4ª vigília? Porque a gente sabe que Jesus chega na 4ª vigília. E a 4ª vigília, eu não vou explicar aqui pro vídeo não ficar longo, mas é entre as 3 e 6 da manhã. Então Jesus ele deixou os discípulos lutarem a madrugada toda. Por que Jesus não chegou antes? Ou por que Jesus não chegou depois? Por que Jesus chegou naquele horário? Porque se Jesus chega depois, eles morrem afogados, e Deus não quer que você morra. Tô falando agora emocionalmente falando, porque às vezes se for para morrer, para ir para a glória, que Deus me mate. Mas eu tô falando assim, Deus não chegou depois para que eles não tivessem desistido, e ele não chegou antes para que eles não fossem crentes fracos.
Jesus queria que eles tivessem aquela experiência para mostrar para eles que Deus estava com eles. Às vezes Deus deixa você passar algumas coisas para você ver que você suporta, para você ver que você não é tão fraco quanto você pensa, para você ver, lógico que com Ele, nós por nós mesmos somos fracos, mas com Ele nós podemos o impossível. Então Deus deixa você passar várias situações para que você veja o tamanho da força que você tem quando o Espírito Santo de Deus é presente na sua vida. Você não vai morrer. Jesus, ele não chega nem antes para você não ser fraco, um crentinho mimadinho, daquele tipo que ora e se Deus não responde ele desiste, sai da igreja porque Deus não atendeu o que eu queria. Não é para você ser fraco assim. E também Jesus não é mal de deixar você passar dos seus limites e você morrer e você desistir porque foi algo que você não suportaria. Ele chega na hora certa. Jesus nunca perdeu o controle do barco. Ele tá olhando para você, ele tá observando você, ele sabe das suas dores, ele sabe das suas lutas, ele sabe da sua busca e ele vai chegar na hora certa para subir no teu barco, para acalmar a tempestade, para te abraçar e ele não vai deixar você morrer. Sou o pastor Daniel Sade. Jesus te abençoe de verdade.